Tranquilo? Vamos lá relembrar aí, gente. Relembrar então a metáfora. Vocês vão me ajudar, ok? Beleza, gente? Então aqui, ó, quando a gente fala de metáfora, nós estamos falando de um termo que é utilizado fora do contexto natural de uso dele, por a gente entender que esse termo tem uma certa semelhança com algo que eu quero dizer, não é isso? Então, por exemplo, nós pegamos o exemplo aqui do Guilherme e dissemos: ele é um monstro. Professor, mas eu só sei com o exemplo de trator. Se na prova cair monstro, eu não acerto, não. Aí, nós pegamos a palavra monstro e usamos essa palavra fora do contexto natural de uso dela, não é? Sim ou não? Qual que é o contexto natural de uso da palavra monstro? O que é um monstro, literalmente falando? Na cabeça de cada um pode ser um tanto de coisa, né? Na cabeça de cada um. Mas menos o Guilherme. É isso? Pode ser um tanto de coisa. Então pode ser chifrudo, pode ser feio, pode ter lá 300 olhos, não é isso? 4 pernas e 15 braços. Mais ou menos isso que a gente imagina. Então monstro é uma coisa, e nós pegamos essa palavra, utilizando essa palavra fora do contexto natural de uso dela, por entendermos que há uma certa semelhança entre monstro e algo que eu quero dizer. Isso é metáfora, ok? O que a gente tem na metáfora? Uma comparação subentendida. Então na metáfora nós temos uma comparação que está subentendida. O que isso significa? Significa dizer que nós estamos, de certa forma aqui, comparando ele a um monstro, de certa forma. Por que nós dissemos que está subentendida? Porque não há uma expressão escrita aqui dizendo ele é como um monstro, ou ele é igual a um monstro. Se houver essa expressão comparativa, aí nós não teremos uma metáfora. Se houver a expressão escrita aqui, nós teremos uma comparação. Ele é igual a, tá vendo? Um monstro. Então, neste caso aqui, quando a gente tem a expressão comparativa, nós dissemos que nós temos uma comparação. Então, qual que é a diferença entre metáfora e comparação? É que na comparação, eu tenho a expressão comparativa que está expressa no contexto, enquanto na metáfora, a comparação está subentendida. Tranquilo para todo mundo? Beleza? Só relembrando. Fechou? Big Brother atuando. Vamos agora para a nossa próxima figura de linguagem, que é a elipse. Vou apagar aqui, tá? O exemplo da metáfora. Oh, olha aqui, olha para cá, por favor. Ops! Já ouviram essa palavrinha elipse? Já ouviram? Sim ou não? Sim ou não, gente? Alguém já ouviu falar de eclipse? O que é um eclipse? Eclipse da lua. O que é? A lua fica o quê? Fica o quê, só? Hã? Isso. Aí quando alinha a lua com o sol, o que acontece? A gente vê a lua? A gente vê a lua? Ou ela fica oculta? A gente vê a lua, ela fica oculta? Eu tenho uma pergunta. Ah, depende do eclipse. Então eu falei do lunar, pode ser do solar, né? Mas em tese a gente fica querendo ver lá pra gente ver. Parece que fica um negócio preto assim tampando a lua, não é? Não é, gente? Porque a lua fica o quê? Oculta. Eu só queria ouvir isso de vocês, pra gente relacionar o eclipse com elipse, só pra gente lembrar. Por quê? O que é uma elipse? Elipse é quando eu tenho um termo que ele está também o quê? Oculto. Mas esse termo está oculto, mas ele é facilmente identificado no contexto. Ou seja, eu deixo um termo subentendido, mas eu consigo perceber que ali há um termo, só que ele está subentendido, ele está oculto. Olha o exemplo ali que está no slide. Após a queda, olha aqui, ó. Após a queda, nenhuma fratura. O que vocês acham que está elíptico aqui? Que está oculto? Que está subentendido? Que a gente consegue subentender aqui, nesse espaço vazio aqui. O que vocês acham? Vamos lá. Após a queda, pode falar alto. Isso aqui, ó. Após a queda, não teve ou não houve nenhuma fratura. Olha lá. Sim ou não? Dá pra gente perceber ali de maneira fácil, de maneira nítida? Nítida, não tão nítida, né? Porque na verdade está subentendido. Mas facilmente a gente consegue perceber aqui que após a queda não houve nenhuma fratura. Sim ou não?
consegue perceber facilmente. Mas está elíptico, está oculto, está subentendido. Isso é uma elipse. Só que da elipse, o que vai cair na prova de vocês? Um tipo de elipse que nós chamamos de zeugma. Esse vai cair, não tenham dúvida. E aí, o zeugma é um tipo de... Presta atenção, olha aqui, ó. Até machuquei minha mão. O zeugma é um tipo de elipse, ok? Só que o zeugma é um tipo de elipse que consiste na omissão de um termo que já foi empregado anteriormente, ok? Aí o exemplo está aqui, está assim, ó. Eu como carne. O Rodrigão... O que isso significa? Não precisa se preocupar com o significado. Aqui, na verdade, é o seguinte, o que está elíptico aqui, ó? Eu como carne. O Rodrigão come verdura. Tá vendo? Então ficou elíptico aqui o quê? O verbo, que já foi utilizado no contexto anteriormente. Já foi utilizado e ficou elíptico aqui. Todas as vezes que eu tiver elipse de um termo que já foi mencionado anteriormente, nós chamamos essa elipse aqui de zeugma. Beleza, gente? Vou colocar um outro exemplo aqui no quadro. Não vai cair nada. Vou colocar um outro exemplo aqui no quadro, vocês vão me mostrar onde está a elipse. Aqui, ó. Isso aqui eu vi no filme que tem lá na Netflix. Eu assisti no filme, assistindo ao filme. Aí toda hora eles falavam uma frase parecida com essa aqui. Eu nem sei se é assim mais não, porque agora eu esqueci. Tem muito tempo. O filme tinha quase 3 horas, 2 horas e tanto. Sei nem o nome do filme, nome esquisito lá também. Aí tinha um negócio lá que o cara ficava só falando isso aqui, ó. Então assim, que esquisito. Aí o negócio entrou na minha mente. Sabe quando entra na mente da gente? Entrou aqui, ó. É esse, ó. Da luz. É mais ou menos assim, viu, gente? Porque é o que eu tô lembrando aqui agora. Mas não é exatamente o que está aqui, não. Olha lá. Primeiro, aqui é um exemplo de zeugma, nós vamos ver. Mas, fora o zeugma aí, qual a outra figura de linguagem que vocês já observaram ali, que está nítida ali, que nós já vimos hoje? Qual? Fala alto. Fala alto, eu achei que todo mundo ia falar assim, ó, num coro só. Pode falar alto, fala alto. Antítese, aqui, ó. Luz e escuridão são palavras com sentidos opostos? Sim ou não? Está aparecendo aqui palavras com sentidos opostos? Antítese. Agora, paradoxo eu não posso falar, por quê? Da luz surge a escuridão? Isso é uma coisa absurda? Não, por quê? Onde há luz, só aparece não, né? Só surge a escuridão se tiver luz. Porque se não tiver luz, como é que vai surgir a escuridão? Então, por exemplo, aqui tem luz, não tem? Sim ou não? Se eu apagar a luz aqui, o que vai surgir? A escuridão. Aí tem uma escuridão lá. Para surgir a luz, tem que ter um negócio escuro, não tem? Tem que ter uma escuridão. Porque aí na hora que eu jogo assim, acendi um palito de fósforo, não surgiu a luz? Então a luz só surge na escuridão. E a escuridão só surge com a luz. Aí tá aqui, ó. Da luz vem a escuridão. Da escuridão. O que está elíptico aqui? Vem a luz. Então na verdade aqui, ó, há uma coisa elíptica aqui, ó, que é o verbo, que é o vem. Ok? Da luz vem a escuridão, da escuridão a luz. Aqui o termo já foi mencionado anteriormente, está elíptico. Nós dizemos que nós temos um elipse que se chama zeugma. Tranquilo? Tranquilo, gente? Então beleza. Aí o camarada fala assim, pessoal, então o zeugma é só com verbo? Não é só com verbo, não. Então dá um exemplo aí que não seja com verbo. Seu chato. Aí a gente fica pensando, né? Porque na maioria das vezes é com verbo, né? Mas, por exemplo, eu posso dizer assim, ó. Eu comprei caixas de... Fala caixa de alguma coisa aí. De quê? Bombom, beleza, caixa de bombom. De bombom.
Eu comprei caixa de bombom. Ela comprou de sapato. Aí, ó. Tá vendo? Nós estamos criando os exemplos juntos. É tão bom fazer junto assim, né, pessoal? Junto é melhor. É verdade, pessoal. Sozinho às vezes não. Eu comprei caixas de bombom. Ela comprou de sapato. Eu poderia ter deixado o verbo elíptico, não poderia? Olha aqui, ó. Eu comprei caixa de bombom, ela de sapato. Eu poderia ter deixado o verbo elíptico, mas eu repeti o verbo só para mostrar que nem sempre é o verbo que está elíptico. Mas mesmo eu repetindo o verbo, alguma coisa ficou elíptica ali, não ficou? O que ficou elíptico ali? Sim, caixas aqui, ó. Então vamos lá, vou perguntar de novo. Vou deixar até no singular. Vou perguntar de novo. O que ficou elíptico aqui? Não, alto. O que ficou elíptico? Vamos falar de eu falo assim, ó, caixa! Que eu tô com saudade de ouvir isso, gente. Tem pouco no ouço. Então aqui, ó, a palavra caixa ficou elíptica aqui, ó. Ela comprou caixa. Caixa de sapato. Ficou elíptico? O termo que ficou elíptico já tinha sido mencionado anteriormente? Então nós dizemos que essa elipse aqui se chama zeugma. Gente, isso aqui cai. Isso aqui cai na prova. Tranquilo? Posso apagar? Da luz vem a escuridão. Da escuridão a luz. Você pula a liberação de propósito? Não. Será que não está aqui? Não. Olha aí. Não, é porque... eu também. Não, é porque eu montei o slide ali, mas... Por exemplo, eu coloquei o eufemismo hoje de manhã. Não tinha no slide ali, não. Aí eu dormi na noite, eu senti uma luz vindo e falando assim, ó. Eufemismo não está. Aí eu acordei cedinho. Aí já peguei o computador. Olhei lá, não tinha. Aí eu peguei e coloquei, hoje de manhã. É assim, a minha vida é assim, gente. Às vezes, de madrugada assim, eu sinto algumas coisas vindo assim, ó. Negativo. Nada dessas coisas aí, não. Você sente umas coisas vindo, né? Negativo. Não sei por que vocês pegam no pé do Rodrigão, né, cara? Cara sério, machão. Aí vocês ficam pegando o pé dele. Eu não sei porquê, sério mesmo. E tipo assim, né? O Rodrigão, o cara, uma peça rara, né? Eu não gosto muito de ficar falando dele, não, mas eu não atribuí características de um ser a outro em virtude de uma determinada semelhança. Só pensar que na comparação eu tenho a expressão comparativa, ok? O meu coração está igual a um céu cinzento. O carro dele é rápido como um avião. É diferente de eu dizer assim, ó. Já viu aqui, ó? Presta atenção. Já viu quando tá passando aqui as mulheres bonitonas? Os atleticanos, me ajudam. Que as mulheres bonitonas e tal, que além de ser bonita, ainda coloca assim aquela roupa assim para chamar atenção. Aí que para o quarteirão, já viu? Aí você olha e fala assim, nossa. Aí tem umas que são mais assim, né? Fala assim, o que é que você está olhando? Você fala, não, nada não, que na verdade você é um avião. Um avião? É. Aí se ela pedir para você explicar, se você não souber, perdeu, né? É como assim avião? Alguém sabe explicar essa metáfora? Alguém sabe? Hã? Teve um dia que eu falei na sala assim, eu nem sei porque que o pessoal fala que mulher bonita é um avião. Aí uma menina estava sentada ali, ó. Ela falou assim, pessoal, é porque é turbinada. Eu falei, então deve ser por isso mesmo. E eu nem sabia. É, porque é turbinada. Eu pensei nas asas, pensei no tanto de coisa. Aí ela falou que é porque é turbinada. Eu falei, então faz sentido. Então, quando eu digo assim, você é um avião, eu estou fazendo uma metáfora. Agora, se eu disser, você é como um avião, aí já é uma comparação. Tranquilo? Diferença de metáfora e comparação? Sim. Para ter uma comparação, tem que ter uma metáfora? Para ter uma comparação? Não. Para ter uma comparação, não necessariamente tem que ter uma metáfora. Por quê? Se eu tiver a expressão comparativa, eu já não tenho mais metáfora. Uma coisa elimina a outra. A comparação elimina a metáfora. Quando eu tenho a expressão comparativa escrita lá, eu não tenho mais a metáfora, porque a metáfora, ela é uma comparação subentendida. Agora, para ter metáfora, eu tenho que ter uma comparação.
Só que essa comparação, ela não está expressa, ela não está escrita, ela está subentendida. Beleza? Sempre na metáfora eu tenho uma certa semelhança entre uma coisa e outra. Beleza? Por isso que eu digo que eu tenho uma comparação subentendida. Subentendida, gente, é aquilo que não está escrito. Você olha assim e consegue perceber, mas não está escrito. Tranquilo? Beleza? Podemos passar, gente? Podemos passar? Ou... De novo, eu esqueço o nome dela. Alana mesmo, né? É porque eu tenho medo de falar errado. Então, beleza. Agora, nós vamos trabalhar com essa figura ali, ó. Alguém aqui já ouviu a palavra persona? Sim ou não? Sim ou não, gente? Alguém aqui já estudou espanhol? Mais ou menos, né? No muy bien, no muy bien. Então, o espanhol... No espanhol, por exemplo, nós temos a palavra persona, que na verdade se lê persona. A palavra persona é o mesmo que... Ajuda aí, por favor. Isso, fala alto, gente. É o mesmo que pessoa. Aí, como a língua portuguesa, a língua espanhola e outras línguas românicas têm certa semelhança, aí surgiram, a partir dessa palavra persona, algumas palavras, né? Por exemplo, personagem. Ok? Além de personagem, nós temos a palavra personificação. Se persona é o mesmo que pessoa, o que seria uma personificação? Significa eu atribuir características de uma pessoa, um ser humano, a um ser que não é uma pessoa, que não é um ser humano. Então, se eu pegar aqui, ó, e disser assim, ó, eu olho para a parede e falo assim: você parece que está me encarando, mas eu não tenho medo de você. Falando com a parede, imagina. Por isso que eu falei que figura de linguagem é linguagem de doido. Aí a parede, tem condições de uma parede encarar alguém? Tem, gente? Não, porque encarar é uma característica de pessoa, ok? Em tese de ser humano, pode ser com animal também, encare, né? Mas isso funciona como uma personificação, ok? Quando eu viro para um objeto, para um ser inanimado e atribuo alguma característica humana a esse ser inanimado, ok? Só que o conceito está dizendo ali que é atribuir características humanas a seres inanimados. Eu quero melhorar esse conceito aí. Por quê? Inclusive, um dos exemplos lá, tem um ser lá que não é um ser inanimado. Em uma prova de concurso, pode ser que caia um animal. Então, na verdade, vamos melhorar o conceito e vamos dizer o seguinte: personificação é atribuir características humanas a seres não humanos, ok? Não vamos pensar só em seres inanimados, não, porque se tiver um cão, olha lá, ó, o cão mostrou grande sisudez. Sisudez é aquela característica, né, de ser sisudo, né, de ser sério, como é que é? Carrancudo, aquela cara fechada, né? Igual o professor, vocês aqui, cara fechado, carrancudo, que negócio todo. Eu já contei para vocês uma das minhas primeiras abordagens na Rotan, não, né? Beleza. Nós estávamos patrulhando na Avenida dos Andradas, a guarnição completa, né? Eu era soldado novo, tinha um sargento e mais 2 soldados. Aí beleza, aí nós fomos abordar um camarada na bicicleta, suspeitamos, fomos abordar. Aí como estava do meu lado, eu sentava atrás do motorista, aí eu enquadrei, tal, fiz a busca, não sei o que. Aí o camarada não gostou da abordagem não. Aí o camarada começou a estressar. Aí eu fiquei sisudo na hora, sabe? Fiquei sisudo, fechei a cara e comecei a pagar pro cara, né? E tal, não sei o que, pagando, não sei o que. O sargentão, cara fechado, estava perto de mim, começou a rir e saiu de perto. Gente do céu, eu xingando o cara, o sargentão viu eu xingando o cara, começou a rir de mim e saiu de perto. Aí eu liberei o cara, falei, pode ir embora. Aí eu falei, vai sair, que foi isso? Eu nunca vi você bravo daquele jeito, não. Começou a rir de mim, porque eu não sou uma pessoa sisuda, né? Mas eu quis dar uma de sisudo e me ferrei. E o sargento riu de mim lá na hora, queimou meu fio. Então, isso aqui é uma característica de um ser humano. Quando eu atribuo características de um ser humano
a um ser não humano, eu digo que nós temos uma personificação. Na prova de vocês pode cair personificação ou prosopopeia. Qual que vocês acham que é a chance maior de cair? Personificação ou prosopopeia? Prosopopeia. Por quê? Porque vocês imaginam que a banca é maldosa, né? Qual que é mais fácil de lembrar? Personificação, né? Qual que eles devem colocar lá? Prosopopeia. Então vocês já têm que saber que os dois são sinônimos, ok? Aí, ó. Esse bizu que tem que estar passando, deixar grande, que é o contrário. Exatamente. Beleza? E aí, o camarada aprende o que é personificação e vai para a prova assim, ó, personificação. Aí cai o prosopopeia, o cara fala, ué, isso aí nós não vimos não, ué. Mas vimos, aí, ó. Prosopopeia parece aqueles país antigo, né? Vai lá para prosopopeia. É verdade. Pé da Judéia, fica ao norte da Judéia. Tranquilo, gente? Prosopopeia e personificação? Sim ou não? Daqui a pouco nós vamos trabalhar com os exercícios, vamos ver se está tranquilo mesmo, ok? Como é que é? Pode falar? Hã? Ela fala, aí eu olho, vai e abaixo o tom e começa a falar baixinho. Então vamos lá. Essa daqui, gente, ó, já que o nosso queridíssimo Rodrigão, com todo respeito, falou? Ele falou ali para vocês anotarem em vermelho. Essa daqui vocês vão ter que anotar em vermelho. Por quê? Essa palavra ali parece com qual palavra que vocês já conhecem no dia a dia, na língua portuguesa? Ó, então beleza. Já até adiantou ali, né? Já ouviram essa palavra aqui? Já ouviram essa palavra aqui? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Tá. Alguém aqui já tomou uma anestesia? Sim. Já. A anestesia ela pode ser local ou pode ser geral, não pode? Uma pessoa anestesiada com anestesia geral, o que acontece com essa pessoa? Ela perde o quê? Os sentidos. Quais são os sentidos que as pessoas têm? Então vamos lá, vou ajudar, são 5. Quais são? Então tá, vamos lá, vamos por um. Tato, olfato, visão, audição, paladar. São os 5 sentidos que os seres humanos têm. Quando nós falamos de anestesia, pessoa que tomou anestesia geral, ela perde esses 5 sentidos. Então vamos entender a palavra anestesia. O A aqui, o an, né? Ele dá uma ideia de negação, ok? O an é negação. E esse estesia aqui, ele dá uma ideia de sentidos. Sentidos, ok? O A, negação, o estesia ou nestesia dá a ideia de sentidos. Ausência dos sentidos, ok? E o que viria a ser então a sinestesia? Já ouviram esse sufixo aqui em algum lugar? Sim ou não? Sim ou não? Sinônimo. O que é uma palavra sinônima? Uma palavra sinônima quer dizer que são 2 nomes que são iguais ou semelhantes, beleza? Ou que tem o mesmo significado. O que é uma coisa sincrônica? Sincrônica. O cronos vem de relógio, vem de tempo. Sincrônico quer dizer ao mesmo tempo. Tranquilo, gente? E o que é uma palavra sinestésica? O que é uma sinestesia? Quer dizer sentidos juntos, misturados, juntos e misturados. Então, na verdade, sinestesia quer dizer mistura, a grosso modo, né? É uma mistura de sentidos, ok? Como que isso acontece, pessoal? Eu posso ter 2 sentidos misturados, posso ter 3, 4, até uns 5, tudo misturado em uma frase. É lógico que eu não vou conseguir lembrar aqui de um exemplo com 5, mas tem. Mas se eu disser assim, por exemplo, ó, nós estamos aqui, ó, fazendo aula. Aí passa um avião. Aí eu falo assim, você viu? Você fala assim, o quê? Barulhão do avião? Você viu o barulho? Nossa, você viu um barulho agora? Mas como é que você vê um barulho? Mas a gente não usa isso no dia a dia? Ou não usa? Ou só eu que sou doido? A gente usa isso, não usa? Não. Então você fala assim, não,
Você viu a altura que o professor fala? Como é que você vê a altura que o professor fala? Se a fala é som. Ou então, já que nós estamos falando dos loucos e apaixonados, o camarada vira para a amada dele e fala assim: o teu olhar é doce. Eu falo até olhando para lá, porque se eu olhar para alguém, a pessoa vai achar que eu estou falando com a mesma. Então eu falo olhando para lá, para a janela. Estou olhando para a parede, não é para você não, viu, músico? É para a parede aí, falou? Senão o músico fala assim: ó, qual é, pessoal? Então você olha para a pessoa e fala assim: o teu olhar é doce. Ô gente, como é que um olhar vai ser doce? Olhar, qual o sentido que é? Qual o sentido, gente? Visão, beleza? Última vez que eu abarcaram, a mulher te deu um trato hoje. Esse amor. Eu falei para vocês na última aula que figura de linguagem é um negócio mais assim, né? Mais cheio de frescura mesmo, não tem jeito não. Já começamos a aula falando de cruzeirense, falando de cruzeiro. Aí não tem jeito, tá? Figura de linguagem é isso aqui, gente, essa frescura aqui mesmo. Tem nada de trato não, isso aí é porque a figura de linguagem, ela nos liberta, elas fazem com que nós coloquemos para fora tudo aquilo que está aprisionado no nosso interior. A figura de linguagem faz com que nós nos debrucemos em nós mesmos. Beleza? Então isso aqui é uma figura de louco, figura de linguagem. O olhar, qual o sentido que é? Visão. E o doce, qual o sentido que é? Paladar. Como que um olhar que a gente percebe com a visão, como que um olhar vai ser doce? Se o doce a gente percebe com o paladar. Então, olhar doce, houve aqui uma mistura de sentidos, ok? Ver o som é uma mistura de sentidos, ok? Se você chegar para uma pessoa, eu esqueci seu nome, Mateus, Teteu. O Teteu chega para o Rodrigão e fala assim, quando o Rodrigão estiver dando aula, né? Fala assim: não, professor, sua voz é tão aveludada. Aí fala: voz aveludada? Que aí você pensa assim, ó, voz. Com qual sentido nós percebemos a voz? A audição, não é isso? Aí ele fala que o Rodrigão tem uma voz aveludada. Aí eu pergunto para ele assim: ô Teteu, com qual sentido que você percebe que uma coisa é aveludada? Que vem de veludo, aquele negócio. Qual sentido? Tato. Então você tem que pegar, não tem? Para sentir? Então, para sentir que a aveludada é o tato. Aqui misturou audição com tato. Houve uma mistura de sentidos? Sinestesia. Aqui, ó. Olhar doce, olhar frio. O frio também a gente não percebe na contato? Sim ou não? Mistura de sentidos, sinestesia. Essa daí, gente, ela cai, viu? Sinestesia cai. E quase ninguém sabe essa figura de linguagem não. Ok? Dúvida, gente? Sinestesia? Não? Podemos passar? Cada hora vai ficando mais interessante. Olha essa daí, ó. Essa figura de linguagem aí, presta atenção. Olha aqui, ó. Quem não aprendeu metáfora não consegue aprender essa figura de linguagem aí. Por quê? O conceito de catacrese já começa dizendo assim, ó, que a catacrese é uma metáfora desgastada. A catacrese é uma metáfora que foi utilizada durante muito tempo, e ela foi se tornando tão usual, passou a fazer parte do dia a dia, e de tanto se usar, de tanto ficar usual, essa metáfora se desgastou, não é mais considerada uma metáfora, e a gente usa no dia a dia, às vezes porque falta um outro termo próprio, ou às vezes porque se consagrou daquele jeito e acabou. Quer ver um exemplo? A catacrese é bom de começar com os exemplos. Por exemplo, lembra do Ronaldinho Gaúcho? Lembra do Ronaldinho Gaúcho, todo mundo? Independente aqui de time, beleza? De ser atleticano ou cruzeirense, todos nós temos que admitir que o Ronaldinho Gaúcho era, deve ser até hoje, mas era um dos melhores jogadores de futebol. Quando ele jogou no Galo, independente de clube, viu, gente? Independente de Cruzeiro, de Atlético, quando ele jogou no Galo, que por sinal o Galo ajudou a recuperar o seu bom futebol, que várias pessoas falaram que ele ia afundar o Galo, que não sei o quê, levou o Galo a ser campeão da Libertadores, independente de clube, beleza? Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, que negócio todo. O Ronaldinho Gaúcho, quando ele ia cobrar falta, o pessoal já achava que era pênalti, né? Falou que era falta, já era meio gol. Aí tinha vezes que o Ronaldinho Gaúcho cobrava falta,
goleiro colocava tanto efeito que a bola ia fazendo assim, ó. Às vezes ela ia passar por cima da barreira e ia cair, então batia lá no pé da trave. Ou às vezes ele chutava rasteirinha para passar debaixo da barreira, a barreira pulava, a bola passava rasteirinha e batia no pé da trave, não é? Sim ou não? Aí eu pergunto para vocês, a trave, ela tem pé? Tem, gente? Se tem, quantos dedos? Não tem, né? Literalmente não. Mas quando o narrador falou assim, Ronaldinho Gaúcho no pé da trave. Quando o narrador fala no pé da trave, alguém estranha? Alguém estranha? Não. E se alguém perguntar assim, ele usou o sentido figurado ou a linguagem literal? Literal, não parece? Pé da trave. Por quê? O que vem a ser o pé da trave? Na verdade, utilizou-se a palavra pé fora do contexto natural de uso dela, porque pé, na verdade, é aquilo que o ser humano tem, então utilizou-se a palavra fora do contexto natural de uso, por entender que há uma certa semelhança entre o pé de um ser humano, que é aquilo que dá sustentabilidade para o nosso corpo, e o pé da trave, a base da trave, que é aquilo que dá sustentabilidade para a trave. Tranquilo, gente? Então, é a posição daquela estrutura ali, foi comparada com o pé. Comparação subentendida. Nós dizemos que é uma metáfora. Só que essa metáfora foi utilizada tantas vezes, que ela se tornou uma metáfora usual. De tão usual que ela se tornou, ela acabou se desgastando com o tempo. Então, passou-se a ver aquilo não como uma metáfora mais. Então, nós dizemos que essa metáfora desgastada é uma figura de linguagem que nós chamamos de catacrese. Qual seria o outro termo que nós poderíamos utilizar ali no lugar de pé, o pé da trave? Às vezes faltam termos para a gente utilizar, para substituir o pé. Por isso que se usa pé, pé da trave e colou. Por exemplo, perguntar ao Teteu aqui. Teteu, você já se sentou no braço de uma poltrona? Já? Gostoso? Macio, tá vendo? Macio. Beleza. É macio, mas alguém deve ter chamado sua atenção quando você sentou, não chamou? A mamãe deve ter falado assim, Teteu, eu já te falei. O braço da poltrona não é lugar de você sentar. O braço do sofá não é para sentar. Pergunta, sofá tem braço? Se tem braço, tem mão? Tem dedo? Não tem. Por quê? Quando a gente fala o braço do sofá, são aquelas laterais do sofá que, em tese, foram comparadas com as laterais do ser humano, que é isso aqui, que é o braço do ser humano. Só que aquilo ali, essa metáfora foi tão usual, que ela se desgastou. Então, hoje em dia, quando você fala braço do sofá, braço da poltrona, perna da mesa, não é isso? Tem até um negócio aí, né? Negão, pé de meia, pé de mesa, né? Perna de mesa, sei lá. Mesa tem perna? Mesa tem perna? Não. Sofá tem braço? Não. Mas é tão usual que hoje em dia, qual seria o outro termo que nós utilizaríamos no lugar de braço do sofá? Apoio do sofá? É o sofá que apoia em algum lugar? Como é que é? Tá vendo? Então, assim, às vezes, por falta de um termo próprio, às vezes a gente até tem outro termo para utilizar, mas às vezes, por falta de um termo próprio, essa metáfora se tornou tão desgastada que a gente acaba usando braço do sofá, porque a gente não acha outra opção. A isso nós chamamos de catacrese. Quer ver? Quem aqui cozinha? Só para eu saber. Pode ser homem também, só as mulheres. Aí, ó, tem homem também. Tem cara que fica com vergonha de falar que cozinha. Beleza. Quando você vai cozinhar, você pega a receita lá e olha na receita assim, ó. Adicione 3 dentes de alho. Não é isso? Aí você fala assim, não, onde é que eu vou arrumar 3 dentes agora para colocar aqui? Mas é dente de alho. Alho tem dente? Não. Na verdade, a gente poderia até falar grãos, não poderia? Grãos de alho. Mas utilizou-se tanto tempo dente de alho, talvez pela semelhança que há entre o alho e um dente, utilizou-se dente de alho. Essa metáfora se desgastou, se tornou muito usual e hoje em dia a gente usa dente de alho como catacrese. Tranquilo? Tranquilo mesmo, gente? Então, beleza. O menino quebrou o braço da cadeira. Cadeira tem braço? Não. Quando a gente fala manga da camisa, também é uma catacrese, ok? Qual seria o outro termo próprio para a gente usar para isso aqui, ó? Há algum outro termo? Infelizmente, fala manga da camisa. Mas eu falo assim, o negócio de enfiar o braço. Tem tanto negócio de enfiar o braço. Aí é complicado, Sim. Uma questão que tem catraca.
Catacrese, catacrese. E metáfora pode anular ou Não pode anular. Por quê? Eu posso ter na mesma frase mais de uma figura de linguagem. Na mesma frase, eu posso ter metáfora e catacrese junto. Talvez, dentre as opções, não vão aparecer as duas. Beleza? Isso, aí se aparecerem as duas opções dentre as respostas e na frase houver as duas figuras de linguagem, aí sim, pode anular. Porque eu não posso ter mais de uma resposta na prova, ok? Mas no mesmo contexto eu posso ter mais de uma figura de linguagem. Posso ter 3, 4, até mais figuras de linguagem. Quando eu falo assim, eu falo alternativas. Uma é metáfora, a outra é... Catacrese. É difícil para você identificar qualquer qual. Sim, não, mas não. Por exemplo, se eu disser aqui, ó, o menino quebrou o braço. Catacrese. Aqui não tem dúvida. Ou tem? É só que ao mesmo tempo eu penso, cadeira não tem braço, metáfora. Exatamente, só que é uma metáfora desgastada. Mas aí, vai lembrar desse nome lá. Não, o problema é que você saber que essa linguagem está desgastada. Tá? Para mim pode ser que encaixe. Mas aí já não é muita questão de ponto de vista. É por isso que a gente trabalha com os exemplos. Exatamente para a gente enfiar na cabeça do aluno. Ó. Entendi o que ela quis dizer. Sim? Às vezes você pode ter uma cultura diferente. Sim. Aqui a gente fala muito isso, mas pode ser que, por exemplo, numa cidade, no interior, não fala esse tipo de... Sim, Aí pode ser que... Como eu vou saber que X linguagem está desgastada, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, se a gente disser que tomei um chute na batata da perna. Até existe um termo próprio que é panturrilha. Mas batata da perna, vocês têm dúvida que é catacrese? Vocês achariam que é metáfora? Achariam? Então, na verdade, os exemplos que caem em prova geralmente é assim. É assim, você consegue facilmente identificar uma catacrese. Geralmente cai o braço do sofá, batata da perna, tomei um chute na boca do estômago. Tá vendo? Essas linguagens assim, porque a gente usa isso desde pequeno. Por isso que a gente fala que é uma metáfora desgastada, porque já é tão usual. É só você pensar o seguinte, a catacrese é uma linguagem muito usual. Não é apenas usual, é muito usual. Então quando você fala boca do estômago, você nem pensa em metáfora mais, porque, nossa, acertou a boca do meu estômago. Catacrese. E por exemplo, se matar um leão por dia, é metáfora? Matar um leão por dia pode ser mais de uma figura de linguagem. Vai ser a metáfora, porque na verdade o leão vai ser usado fora do contexto natural e na verdade você está falando de problemas, né? Você pode estar falando de problemas. Ao mesmo tempo é muito usado, né? Sim, sim. Mas aí, ao mesmo tempo é muito usado, mas o leão ali não é parte de alguma coisa. Por exemplo, quando eu falo boca do estômago, é a parte de alguma coisa, é a parte do estômago. Quando eu falo pé de mesa, é a parte da mesa. Quando eu falo dente de alho, é uma coisa específica ali. Agora, um leão por dia, o leão pode ser um tanto de coisa. Agora, se eu falar assim, suponhamos, o leão do zoológico, se fosse a parte de um zoológico, aí poderia até ser, mas um leão por dia, o leão é muito abrangente. A catacrese é mais específico, beleza? Geralmente é parte de alguma coisa. Então, normalmente a catacrese também não tem um número próprio para ela. Você usa uma coisa para substituir porque você não encontra um número. Isso, o conceito diz isso. Geralmente você não encontra um termo próprio. Mas, por exemplo, batata da perna, eu tenho outra possibilidade que é a panturrilha. Então, a gente não pode restringir o conceito só a isso. É uma facilidade para a gente entender, né? Para a gente entender o conceito. Mas a gente não pode restringir só a isso. Que não existe um termo próprio. Porque às vezes existe, a panturrilha, por exemplo, existe, ok? Você tem que pensar o seguinte, a catacrese ela é extremamente usual. Beleza? De tão usual, a gente diz que é uma metáfora desgastada. De tão usual, beleza? Então caiu lá na prova lá, pé de mesa, boca do estômago, batata da perna, braço do sofá, braço da cadeira, perna da mesa, pé de mesa, tem tantas outras, né, gente? Até o pé de alface, né? Até o pé de planta mesmo, quando a gente fala pé de planta, é catacrese, ok? Tranquilo, gente? Não é tão tranquilo, né? Mas eu entendo a angústia de vocês, porque se ela é uma metáfora desgastada, dentre as opções, em tese, não deve aparecer metáfora e catacrese. Geralmente eles não devem colocar para não polemizar, né? Questão que você não pode perder. Não pode perder, exatamente. Por isso que eu gosto de trabalhar com os exemplos, falar o máximo de exemplos possíveis na sala,
Pra gente lembrar, né? Alguém sabe de algum outro exemplo aí que eu não falei? Alguém lembrou de mais algum, de catacrese? Aí, ó, você tá vendo? Asa da xícara. Alguém tem dúvida de que asa da xícara é uma catacrese? Tá vendo? Porque é usual, é muito usual. Xícara tem asa? De asa mesmo, de bater? Tem. Orelha do caneco, né? Caderno. Ah, do caderno, desculpa. Orelha do caderno aí, ó. Orelha do caderno é catacrese. Quando você dobra essas quinas aqui do caderno aqui, pô, você tá dando orelha no meu caderno aí, catacrese. Mas não é usual? É ou não é? É muito usual. Então você tem que pensar na catacrese como uma coisa muito usual. E qual outro termo que você utilizaria no lugar de orelha do caderno? Tá vendo? Você tem que ficar procurando termo, porque não há um termo próprio. Então, por causa disso. Tranquilo? Beleza mesmo? Então, mas eu entendi a angústia de vocês e faz sentido, tá? Eu acredito que numa questão de concurso eles nem devam colocar uma catacrese, uma questão, né, uma frase catacrítica ou catacrética, e dentre as alternativas colocar uma metáfora. Eu acredito que eles nem coloquem para não dar essa margem para recurso. Eles evitam isso aí. Com certeza eles devem evitar. Agora nós vamos trabalhar com a metonímia. Gente, aqui ó, olha para cá por favor. Você mesmo. Aqui ó, quando a gente fala da metonímia, a gente tem que pensar isso aqui, ó. Vamos resumir a metonímia nisso aqui, ó. Parte pelo todo, todo pela parte. Olha aqui, sou. Professor, eu? Você mesmo. Seu chato, sou mesmo. Olha lá, ó. Parte pelo todo e o todo pela parte. Todas as vezes que a gente fala de metonímia, para de copiar ainda, só. Olha aqui para cá primeiro. Quando a gente fala de metonímia, nós estamos pensando em substituição. Eu quero me referir a um todo, mas eu acabo me referindo só a uma parte. Ou o contrário, eu quero me referir só a uma parte e acabo me referindo a um todo. Aí a gente trabalha com os exemplos para ficar mais fácil, né? Sem ser esses exemplos chulos aí, estão no slide. Pensa no dia a dia. Se eu chegar e falar assim, ó, esse pincel aqui parou de funcionar. Teteu, faça favor para mim. Joga no lixo. Aí onde é que ele vai jogar? Onde que ele vai jogar? No lixo. Aí ele fala assim, ó professor, onde é que está o lixo? Aí eu falo assim, ó o lixo ali. Isso ali é o lixo? Se isso aqui for o lixo, a gente pode jogar fora. Porque lixo a gente não joga fora. Isso aqui é o lixo? Isso aqui é o lixo, gente? Não. E às vezes a gente escreve ainda, né? Lixo. Escreve ou não escreve? Isso aqui é o lixo? Não, não é. Isso aqui é um todo no qual nós colocamos partes. Essas partes são o lixo. Beleza? Então, por exemplo, isso aqui é o lixo, não é? Onde é que a gente logo joga o lixo? Lugar de lixo é onde? Na lixeira. Então isso aqui é uma lixeira. Mas às vezes nós não nos referimos à lixeira como sendo lixo? Sim ou não? Nós não chamamos esse todo aqui apenas de parte, a gente chama de lixo. Pega esse lixo ali e coloca ele ali para mim, arreda esse lixo para lá para mim. A gente chama isso aqui de lixo, mas isso aqui não é o lixo, isso aqui é a lixeira, né? Até bonitinha, né? Então eu jogo o lixo na lixeira. Então, quando eu chamo a lixeira de lixo, eu estou querendo me referir a um todo, que é a lixeira, e eu utilizo a parte, que é o lixo. Então eu falo assim, ó, joga ali no lixo para mim, beleza? Então eu todo pela parte, a parte pelo todo. Eu estou fazendo uma substituição de elementos. Vamos trabalhar com outros exemplos aqui que fica mais fácil. Por exemplo, alguém aqui já leu algum livro do Jô Soares? Não? Xangô de Baker Street, nunca leu não? Eu já li. Pode ler que é chique, viu? É um livro cômico, né? Um livro engraçado e tal. Xangô de Baker Street, fala lá é um livro de investigação e tal, e trabalha com Sherlock Holmes, beleza? Aí tem lá, Elementar, meu caro Watson. Mas é comédia, o livro todo de comédia. Aí eu chego aqui para vocês e falo assim, vocês já leram o Jô Soares? Já leram o Jô Soares? Ninguém nunca leu o Jô Soares? Quem que você já leu? O livro. Ninguém, né? Eu nunca li ninguém não, pessoal. Pois é, porque você não leu o Jô Soares. Você lê a obra do Jô Soares. O Jô Soares é uma parte, ou seja, é só o autor. E quando eu me refiro à obra do Jô Soares, ok? Então eu estou substituindo o todo pela parte e a parte pelo todo. Isso aí são os exemplos mais chulos que geralmente caem em prova. Pasmem, nós trabalhamos com tanto de exemplo aqui em sala, aí cai lá. Li Clarice Lispector.
Cai isso aqui na prova. São esses exemplos chulos assim mesmo. Porque esse também não quer ficar pensando demais em exemplos, não. Mas, por exemplo, quem aqui que faz compra em casa? Beleza. Você chega lá no supermercado, BH, né? Já até sei. BH, né? Normal. Chega lá no BH. Aí tá lá o segurança, cara fechado. BH, sisudo. Não é isso? Carrancudo. Aí você chega lá e fala assim, bom dia. Aí você já desmonta ele. Fala, bom dia. Onde é que tem Bombril aqui? O cara fala assim, ó, segue aqui no segundo corredor direito. Aí você chega lá no corredor, olha assim, não acha. Aí você volta nele e fala assim, ô meu senhor, onde é que tem Bombril aqui? Já te falei que é no segundo corredor direito. Não, olhei lá, não tem não. Aí ele vai, te pega pelo braço, te puxa e vai e fala assim, aqui ó, o que é isso aqui? Aí você fala assim, ô seu idiota, isso aqui é a Solan. Eu vou, tudo é a mesma coisa, Bombril, a Solan é a mesma coisa. Mas não, criatura, pra você, né? Pra você usar mais figuras de linguagem, criatura. Bombril é a marca da esponja de aço que eu estou querendo. A marca dessa esponja de aço aqui é a Solan, era o Bombril. Então, sério, mas para mim esponja de aço tudo é Bombril. O que ele fez? Ele trocou a marca, que é a parte, né? É uma das marcas, que é o Bombril. Ele trocou por todas as esponjas de aço. Então, na cabeça dele, esponja de aço tudo é Bombril. Já viu quando a mãe fala assim, meu filho, vai ali e compra um Bombril para mim. Aí você chega lá, se você achar qualquer esponja de aço lá, você vai e pega, né? Porque na sua cabeça, esponja de aço é Bombril. Por quê? Essa marca Bombril ficou tão famosa, né? Que a gente acaba, quando a gente fala Bombril, a gente pensa que toda esponja de aço é Bombril. Bombril é uma parte, é só uma marca. Bombril é só uma. O todo é esponja de aço. Quando a gente troca o todo pela parte e a parte pelo todo, é um exemplo de metonímia. Outro exemplo, chicletes. Alguém tem chicletes aí? Tem? Alguém tem? Você tem? Deixa eu ver o que você tem. Quer ver que não é? Chicle de bola, chicle globo, bubble gum. Não deve ter nem gosto de chiclete, quer ver? Nem gosto, cara de Paulo, né? Aqui ó, cara de Paulo. Nem gosto de chiclete tem, mas tá bom, tá docinho ainda, daqui a pouco eu já falo. Então pensem bem, quando eu falo chiclete, você chega lá no barzinho e fala assim, me dá um chiclete Trident. O cara fala, você quer o chiclete ou você quer o Trident? Eu quero chiclete Trident. O cara fala, não tem chiclete, chiclete acabou, nem existe mais essa marca, eu só tenho Trident. Eu, não, seu idiota, eu quero esse chiclete aqui mesmo, o Trident. Então tá bom, você quer um Trident. Esse tridente aí mesmo, aí você vai pegar. Na verdade, o chicletes era uma marca de uma goma de mascar. Só que quando a gente fala chicletes, hoje a gente acha que é tudo, né? Todas as gomas de mascar é chicletes. Mas chicletes é uma parte, é uma marca. O todo é goma de mascar, ok? Então quando eu troco o todo pela parte e a parte pelo todo, eu estou usando uma metonímia, ok? Mas, em vez de você ficar pensando o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, parte pelo todo, efeito pela causa, pensa só nisso aqui, ó. Todo pela parte, parte pelo todo. Resume nisso aqui, que para a prova vocês vão bem. Tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Pessoal, mas eu não entendi esse último exemplo aí não. Olha aqui, ó. Suou muito para conseguir a casa própria. Olha aqui, ó. Suou muito. A pessoa que sua para conseguir uma casa, pressupõe que suar aqui é o quê? Que ele está o quê? Trabalhando. Só que quando a pessoa trabalha, ela não sua? Sim ou não? Só que o suor não é uma parte de quem trabalha, não é uma parte do trabalho. Quando você está ralando ali, o suor é só uma parte. Então quando você substitui o suor pelo trabalho, por tudo, aí é a metonímia. Tranquilo? Sim ou não? Inclusive aqui, se você for olhar bem, é literal, não é? Quando fala que a pessoa suou para conseguir, é literal. Mas como que ele suou? Não foi correndo. Beleza? Não foi suor de medo. Ele suou trabalhando. Então, esse suor aqui é uma parte que acontece lá, né? Quando a pessoa está trabalhando. Além do cansaço, tem o suor, tem um tanto de outra coisa. Tem... Ok? Então, aqui seria o efeito pela causa, ok? Se tiver alguma dificuldade na prova de dúvida, vai ser nessa parte aqui do efeito pela causa, ok? O que causou o suor? O trabalho.
A causa do suor foi o trabalho. A causa gerou esse efeito aqui, que é o suor, ok? O efeito pela causa, metonímia também, ok? Sentiram o cheiro de queimado ou só eu que senti? Pipoca, né? Chiclete aqui tá gostoso, né? Chicletes Google não sei o que. Negócio de Globo ali. Mais alguém tem chicletes aí? Ninguém vai falar agora, né? E depois vai te zoar ainda, viu? Vai falar assim, essa trouxa, você foi falar aí, ó. Tomou seu chiclete. Não, também não. Ela me entregou em mãos. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Ela me deu os chicletes, foi? Os chicletes da Globo. Agora, gente, nós vamos falar de duas figuras de linguagem ali, que elas são muito parecidas, por isso que eu coloquei ele no quadro. Inclusive, uma delas não está no material de vocês, que é o paradoxo. Porque eu nunca vi em prova de concurso o paradoxo. Mas eu coloquei as duas juntas ali para a gente estipular a diferença entre uma e outra. Porque elas possuem uma semelhança e às vezes as pessoas podem confundir. Então, pelo fato de elas serem tão semelhantes, eu coloquei as duas juntas ali. Mas preste atenção primeiro na minha explicação. Olha aqui, ó, por favor. Por favor, primeiro preste atenção na minha explicação. Nós temos as duas ali, antítese e paradoxo. Qual que é a semelhança entre as duas? É que em ambas nós temos uma contradição. Em ambas nós temos uma contradição. A diferença é o seguinte: na antítese, nós temos isso aqui, ó, a presença, presta atenção, a simples presença de palavras com sentidos opostos, já é uma antítese. Então aqui eu tenho apenas sentidos opostos. Então se eu tiver só isso aqui, olha aqui, gente, ó, olha aqui, ó. Se eu tiver palavras com sentidos opostos, já é antítese, aqui, ó. Se eu tiver no mesmo contexto assim, ó, noite, qual que é o oposto de noite? Dia. Se eu tiver no mesmo contexto, vou colocar assim, né? Se eu tiver no mesmo contexto, morte, vida. Se eu tiver no mesmo contexto, subir, descer. Se eu tiver palavras com sentidos opostos, aí tem que ser sentidos opostos mesmo, ok? Não é sentido diferente, não, tem que ser sentidos opostos. Qual que é o oposto de subir? Descer. Qual que é o oposto de morte? Vida. Qual que é o oposto de noite? Dia. Qual que é o oposto de escuro? Claro. Beleza? Só de aparecer as palavras com sentidos opostos, já é antítese. Tranquilo? Só de aparecer. Então se eu disser assim, ó, todos os dias fico ansioso pela noite. Olha aqui, ó. Todos os dias fico ansioso pela noite. Ninguém nunca vai construir uma frase dessa, né? Isso aqui é só hipotético. Mas perceberam que apareceu dia e noite no mesmo contexto? Só de aparecer a palavra dia e a palavra noite no mesmo contexto, são palavras com sentidos opostos, já é antítese, ok? Só de aparecer, beleza, gente? Então não precisa ficar inventando muito não. Olha aqui, ó. Nada com Deus é tudo. Apareceu nada e apareceu tudo, antítese. Apareceu tudo, apareceu nada, antítese. Só de aparecer a palavra com sentido oposto, palavras com sentidos opostos, já é antítese, ok? Tranquilo até aí? Beleza. Qual que é a diferença então entre a antítese e o paradoxo? No paradoxo também eu tenho contradição, só que no paradoxo nós temos ideias. Olha, observem que na antítese nós temos sentidos opostos. No paradoxo nós temos ideias absurdas. Ideias absurdas. Então, por exemplo, aí nós vamos pensar lá naqueles poetas, né? Aqueles famosos lá. Se eu, já viu aqueles poemas assim que fala assim, o amor é fogo que arde e não queima. Já viram algum fogo que não queima? A não ser o Botafogo, né? Não arruma nada. Mas já viu fogo não queimar? Já viu, gente? Literalmente falando, não. É uma ideia absurda? Sim ou não? Então não apareceram palavras com sentidos opostos nesse contexto. Apareceu o quê? Ideia absurda. Ok? Tranquilo? Outra ideia absurda pulei no rio
Caí no fundo, pulei no rio e fui até o fundo. O rio estava cheio, porque tem que explicar tudo para aparecer. O rio estava cheio, mas não me molhei. Aí você vai imaginando, pulou no rio, beleza. Às vezes o rio estava vazio. Pulou no rio, foi até o fundo do rio. O rio estava cheio e não se molhou? No mínimo a ideia é absurda, né? Aí depois o cara fala, não, o rio estava com pedra, não era com água não. Aí já deixa de ser absurdo. Mas se o rio está cheio de água, beleza? Pulou lá na água e não se molhou. A ideia é absurda? Sim ou não? A ideia é absurda. O amor, aí sempre tem que falar de amor, né? O amor é dor que dói e não se sente. Se eu te beliscar aqui, doeu? Doeu, não é? Dói. Doeu. Para ser dor, você sentiu? Para ser dor, tem que sentir. Existe uma dor que dói e a pessoa não sente? Não existe. O que aconteceu já no com você? Por que, senhor? Tá apaixonado. Por que? O que está acontecendo? O que eu falei demais aqui? Amor, Deu um beliscão nele aqui, tomou um susto. O Guilherme. Beleza? Então, o paradoxo. Qual que é a diferença então entre a antítese e o paradoxo? Na antítese, apenas palavras com sentidos opostos. Apareceram palavras com sentidos opostos no contexto, já é antítese. Qual que é a diferença entre antítese e paradoxo então? No paradoxo, não necessariamente eu tenho palavras com sentidos opostos. Posso ter? Posso, mas não necessariamente. No caso do paradoxo, eu tenho ideias absurdas, ideias inconcebíveis. Tranquilo? Beleza, gente? Se eu disser assim, ó, durante toda a vida ele só desceu para cima. Exatamente. Como é que a pessoa desce para cima? É ideia absurda? Sim ou não? Inclusive, há palavras de sentidos opostos aí também, não há? Então eu posso ter uma antítese e um paradoxo ao mesmo tempo? Posso. Porque só de eu ter palavras com sentidos opostos já é antítese. Mas eu posso ter palavras com sentidos opostos e ainda ter um paradoxo, uma ideia absurda? Posso ou não posso? Posso. Então eu posso ter antítese e paradoxo ao mesmo tempo, inclusive. Só pensar que o paradoxo sempre tem que ter uma ideia absurda, inconcebível, ok? Não, você conhece daí, tipo assim, nós vamos descer pra baixo, também é pional. Não, mas aqui eu falei o contrário, eu falei descer pra cima, tá vendo? Que aí já é uma ideia absurda, porque o descer pra baixo já é o lógico, né? Aí quando eu falo descer e pra baixo, aí já vai ser o pleonasmo, porque eu estou repetindo o lógico, né? Agora, quando eu falo o contrário, descer para cima, né? Descer para cima é um paradoxo, porque como é que a pessoa desce para cima, né? A não ser, a camarada chega e fala assim, ó, presta atenção aqui, ó, daqui a pouco, já vou adiantar o próximo, já que ela já falou do pleonasmo. A pessoa chega e fala assim, ó, vou descer ali embaixo. Pleonasmo, né? Sim ou não? Vou descer ali embaixo, você vai descer, só pode ser ali embaixo, né? Mas há a possibilidade de descer em cima? Ou isso é um absurdo? Absurdo, né? Mas se o camarada estiver dentro do ônibus, você vai falar assim, e aí, velho, você vai descer onde? Eu vou descer em cima. É absurdo? Não, você está dentro do ônibus. Por isso que a gente tem que analisar o contexto. Você está dentro do ônibus, você vai descer onde? Eu vou descer em cima. É paradoxo, gente? Não é. Por isso que também, em tese, você tem que analisar o contexto, beleza? Mas, se aparecer fora de contexto, descer lá em cima seria, em tese, absurdo, beleza? Descer para cima, subir para baixo, paradoxo, ok? Tranquilo? Quanto à antítese e o paradoxo? Então, eu posso ter antítese e paradoxo ao mesmo tempo? Posso. Posso ter palavras com sentidos opostos e ser algo absurdo. Aí, posso ter os dois ao mesmo tempo. Essa daí é a mais tranquila de todas, viu, gente? De todas as figuras de linguagem, essa daí é a mais tranquila. Alguém aqui, homens, atleticanos, machões, embora nem todos sejam, mas vamos lá, machões, atleticanos, galão da massa. Vocês já conversaram assim com uma pessoa com a alma ferida? Os atleticanos, machões, já conversaram com uma pessoa com a alma ferida ou não? Nunca? Nunca, não? Cadê os atleticanos? Faz assim. Só eu? Só eu e Teteu? Ok, Teteu. Tem as atleticanas. Mas eu estou falando dos machões aí. Já conversou com a pessoa com a alma ferida? Uma pessoa com a alma ferida,
Você tem que escolher as palavras que você vai usar quando você vai conversar com essa pessoa. Uma pessoa que está frustrada com alguma coisa, ou então uma pessoa que perdeu um ente querido, por exemplo. Então você não pode, o jeito que você vai falar com aquela pessoa, você precisa escolher as palavras para você fazer o quê? Amenizar a dor daquela pessoa. Então, por exemplo, você precisa dar notícia para alguém da morte de um parente. Você não vai chegar e falar assim aqui, ó, você liga, então manda um zap. Não. Oi, beleza? Beleza. Você está em pé, Fetor? Então senta para você não cair. Vai, como assim, velho? Senta aí, sentou? Sentei. Sua mãe morreu. Ninguém dá notícia assim, né, gente? Aí o que você tem que fazer? Tem que amenizar a dor. Em vez de falar, sua mãe morreu, vai falar, senhor, acabamos de receber a notícia aqui, que a sua mãe partiu para a eternidade. É doído também, né, lógico? A dor você não vai tirar não, né, gente? A dor você não vai tirar, você vai, mas pelo menos vai amenizar. Agora, sua mãe morreu. É muito pesado, né? Então, para amenizar essa dor, você utiliza termos mais amenos mesmo. Então, isso, como é que é? Isso, exatamente, ó, sua mãe acabou de descansar. Aí o outro não entende, figura de linguagem, e fala assim, beleza, trabalhou a noite inteira, né? Não, senhor, ela morreu. Lembra do colega? Não. Eu cantei o rap da Rotan, foi à noite, né? Cantei pra vocês aqui de manhã não, né? Tá. Tinha um colega lá na Rotan, que eu cantei um rap da Rotan, eu fiz um rap lá, né? Aí, tinha um colega meu lá que gostou tanto desse rap, trabalhava comigo lá mesmo, guarnição, que aí eu fiz uma homenagem pra ele, né, no rap. E a gente gravava, era uma fita, né? Eu sou das antigas, né? Na época era fita cassete ainda, não tinha esse negócio não. Aí eu fiz uma homenagem pra ele, no rap, né, e tal. Ele foi, pegou a fita, levou pra casa, guardou, depois morreu. Tomou um tiro de serviço, tomou um tiro lá no Goiânia, morreu. Aí a esposa dele ficou com a fita lá. Eu nem sabia que ele ia morrer. E fiz uma homenagem pra ele, olha só. Depois morreu. Aí o que acontece? A pessoa, o que isso tem a ver com a figura de linguagem? Não, estou desabafando. Mas tem a ver sim. Porque esse colega meu, ele era assim, esse camarada mais bravo, grandão sim, então, mais bravão. E ele estava na guarnição no dia que saiu do Rio de Mim. Aí ele chegava para os camaradas assim, na hora da abordagem, e falou assim, ó, se eu voltar aqui de novo, por sua causa, eu vou te fazer como é que assim? Beleza? Não, beleza. Aí se alguém denunciasse ele de ameaça, ele tinha argumento, não tinha? Visitar o Criador é o que, gente? Literalmente. Ele ia matar. Mas ele ia falar assim, eu vou te matar. Senão é uma ameaça, né? Se alguém denunciasse ele de ameaça, falava assim, não, sou juiz, meritíssimo, excelentíssimo. Na verdade, lá no conjunto lá, Morro do Papagaio, é isso? Tem um camarada lá que é criador de galinha. E aí, de vez em quando o pessoal vai lá roubar a galinha, que negócio todo e tal. E aí esse criador de galinha atira no pessoal lá e tal. Então eu falei que eu ia mandar ele visitar o criador de galinha. Que aí quem ia atirar nele era o criador de galinha, entendeu? Eu não quis dizer que eu ia matar ele, não. Mas na verdade, que ele falou visitar o criador, foi um eufemismo para dizer que ia fazer o quê? Matar. Já ouviram a expressão assim, ó, foi pro saco? Eu nunca tinha entendido essa expressão, vocês já entenderam? Exatamente. Mas eu não tinha entendido, não. Aí um dia no meu curso, o soldado estava fazendo aula de criminalística. Aí o professor Wallace, o perito, ele mostrava um tanto de corpo lá, partido, aquele negócio todo cortado, né? Necrópsia, aquele negócio todo. Aí o dia foi falou assim. O camarada literalmente foi pro saco, porque foi pro saco preto. Aí que eu entendi, falou, então ir pro saco é isso? Aquele saco preto, na hora que o pessoal mostra, coloca dentro do saco preto. Ou então, partiu para a eternidade, descansou, visitou o Criador, bateu as botas. Que bater as botas, na hora que você coloca terra dos pés juntos, né? Vou te mandar para a terra dos pés juntos. Você junta os pés assim, bate as botas. Isso é eufemismo. Na verdade, você quer suavizar as palavras ou as expressões que são desagradáveis. Então, você pensa na hora de dar uma notícia desagradável, por exemplo, você procura suavizar. Já viu quando você quer dizer que a pessoa é feia? Ou então a pessoa se arruma todo para você, né? Para você ver, porque na verdade não se arrumou para você, se arrumou para os outros. Aí falei, como é que eu tô? Se a pessoa falar que tá bonitinho, aí você pode saber, que tá querendo dizer que tá feio. Só que não tem coragem de falar que tá feio, né? Aí ameniza, suaviza, né? Não, ficou bonitinho. É porque tá feio. Se falar que tá bonitinho é porque tá feio.
Que o feio o bonitinho é o feio e arrumadinho. É feio, mas está arrumadinho. Aí, que se estiver bem, você fala, não, tá maravilhoso, tá excelente, tá lindo. Beleza? Tranquilo, gente? Beleza? Foi repousar no céu junto ao Pai. Morreu. Agora, a hipérbole também é tranquila demais, viu, gente? Alguém aqui já foi no mercado? Mercado Central? Sim. Mas no bairro de vocês, lá no morro, lá tem mercadinho? Aqueles mercadinhos? Tem mercado, não tem? Tem um mercado. Qual que é a diferença entre o mercado e o supermercado? Tamanho. Beleza, não, isso mesmo. É porque é tão simples, você com medo de responder. E qual que é a diferença entre o supermercado e o hipermercado? Tamanho também. O hiper não é maior do que o super? Quer dizer que o hiper é muito grande? Olha lá o hiper lá. Olha ele aqui. É mesmo, professor. Quer dizer que hipérbole é uma bola grandona? Não tem nada a ver com bola, não. Hipérbole quer dizer exagero ao se expressar. Então, quando uma pessoa se expressa de maneira exagerada, quer dizer que é uma hipérbole. Então, se eu disser assim, não, gente, estou aqui dando aula para vocês aqui, mas eu estou morrendo de fome. Alguém morre de fome? Morre sim. Eu perguntei de propósito. Alguém morre de fome? Não, vai não. Vai lá no Nordeste lá. O Bolsonaro foi até lá. A Rio Haddad também foi. Vai lá no Nordeste lá. Vai em alguns lugares aí em que tem o pessoal que realmente morre de fome. Mas se eu dissesse uma frase assim, lá no Nordeste há pessoas morrendo de fome. É literal, não é? Mas se eu dissesse, estou aqui, dando aula para vocês, tranquilo, conversando aqui, tranquilo, eu e Teteu, conversando, Guigui, né, Guigui? Conversando tranquilo, fala assim, não, gente, estou aqui morrendo de fome. Eu estou literalmente morrendo? Não, na verdade eu estou exagerando. Eu quero dizer que estou com muita fome, mas na verdade eu digo que estou morrendo de fome. Aí você está conversando com a pessoa e fala assim, estou morrendo de saudade. Alguém morre de saudade? Pode até a saudade provocar outras coisas, mas ninguém morre de saudade, né? Então, na verdade, morrer de saudade quer dizer que é sentir muita saudade. Mas aí eu exagero. Quer dizer, não, depois que você se foi, chorei rios de lágrimas. Hoje nem a vida toda a gente consegue chorar rios de lágrimas. Como? Rios ainda, não é rio não. É rios de lágrimas. Acho que está aqui, rios de lágrimas. É porque é um exagero, ok? Exagero. Então, todas as vezes que eu cometo esse exagero... Já viu aqui, o professor está aqui, dando aula. Aí o camarada fala assim, professor, tem jeito de explicar a metáfora de novo? A pessoa faz aquela assim, meu Deus. Aí tem pessoa que se controla, né? Aí tem outros que falam assim, velho, mas eu já falei 500 vezes aqui o que é metáfora, até agora você não entendeu? Algum professor consegue falar 500 vezes na mesma aula o que é metáfora? 500 vezes, gente? Não, na verdade, quando ele faz 500 vezes, hoje em dia as pessoas falam trocentas, né? Já fui lá trocentas vezes. Trocentas deve ser 400, né? É um exagero. Você falou de muito pouco também. Não. O muito pouco, se é o quê? Se é exagero? Não. Porque eu posso realmente ganhar pouco. Por exemplo, uma pessoa que trabalha o mês inteiro e ganha R$10. É pouco? Na verdade não é pouco. É muito pouco. Não é um exagero. R$10 por mês? É muito pouco. Mas existe isso na realidade? Existe na realidade. Não é um exagero, muito pouco. Porque às vezes a pessoa quer realmente intensificar, sem exagerar. Uma coisa é o intensificar. Por exemplo, você chega para uma garota e fala assim, nossa, e tem que ser olhando nos olhos, beleza? Porque senão elas não acreditam. Aí você olha nos olhos e fala, nossa, mas você... Aí você olha assim, aí você finge que está pensando em algumas palavras, mas na verdade você já sabe o que você vai dizer. Não, aí você já deixa sem graça só de dizer assim. Não, que... Nossa, você é maravilhosa demais, você é linda demais, entendeu? Aí você fala assim, eu posso falar isso para um homem? Pode também, se você quiser, mas sim, estou dando exemplo aqui, né? Você falar para a mulher e tal. Aí na verdade você está exagerando? Não, você está intensificando aquilo que você quer dizer, entendeu? Aquela mentira. Aí você intensificou, não quer dizer que você exagerou, entendeu? Eu gosto de você falar assim, nossa, cego. Ué? Como assim? Eu sou beleza? Aí você está exagerando, beleza? Como é que a beleza deixa cego? Aí ela fala assim, não, explica isso aí. Não, porque aí eu fico tão fitado em você que eu só consigo olhar para você. Aí eu não vejo mais nada. Por isso que eu fico cego. Agora entendi. Me explicou, está explicado. A figura de linguagem e ironia também é muito tranquila. Se cair na prova não tem como ninguém errar.
A ironia só se pensar lá no seu filho, no seu sobrinho, ou então naquele colega lá que você passou e viu o carro dele entrando assim. Aí você fala assim: ei, beleza, beleza. Te vi ontem, viu? Parabéns, viu? Que bonito, hein? O que, senhor? Que bonito que você fez ontem, hein? Eu não fiz nada bonito ontem. Falei, bonito, mas na verdade está querendo dizer o quê? Que feio, não é isso? Você vê o menino fazendo negócio errado, aí você fala assim: ah, parabéns, viu? Parabéns. Suja mais. Aí ele vai pegar, joga tudo lá. Eu estou sendo irônico, você não percebeu, não? Eu falei: não sei o que é isso. Quando eu sou sendo irônico, eu estou dizendo uma coisa, querendo dizer exatamente o oposto. Quando eu digo suja mais, é porque não é para se sujar mais. O professor está aqui dando aula. Aí tem dois camaradas lá no fundo conversando. Aí eu falo assim: ô, fala mais alto aí. Pode continuar conversando? Aí os caras olham e falam assim: então vamos continuar, né? Mas na verdade o professor está falando para eles continuarem, mas querendo dizer o quê? O contrário. Está querendo dizer para eles calarem. Ok? Então ironia é isso. Você diz uma coisa querendo dizer exatamente o contrário, o oposto. Tranquilo, ironia, né, gente? Ironia é muito tranquilo. Onomatopeia. Onomatopeia, gente, é só você pensar na imitação dos sons. Nós comentamos aqui sobre os gatos? Não, né? Não. Quando eu era pequeno eu tinha medo de gato. É sério mesmo. Ô Rodrigão! Ô Rodrigão! Ele tá aí? Ele tá aí não, né? Tá. Faz favor. Gatinho. Cadê isso? Olha aí, cadê ela? Cadê ela? Ué? Que isso, cara? Não, só pra você ouvir essa daqui. Ele é sensível, viu? É músico. Geralmente o músico é sensível. É. Sensível ao toque. É. Eu queria só que você ouvisse aqui esse exemplo. O que você está falando que eu tive uns negócios de noite? Eu não tive, não. Quando eu era pequeno. Como é que é? Ah, você escutou? É porque o pessoal filmou, né? Você chorou? Uma vez eu machuquei feio. Chutei o pé da trave. Aí, ó, tá vendo? Chutou o pé da trave com o pé. Quebrei o tornozelo. Da trave? Ah, o seu. Uhum. Então aqui, ó. Quando eu era pequeno eu tinha medo de gato. Tinha medo mesmo. E eu morava no barraco. Fui criado na quebrada, igual eu falei, lá no Nazaré, né? Morava no barraco. Morava no barraco só eu, minha mãe, meu pai, meus 3 irmãos. Foi 6 pessoas no barraco, foi um barraco de um corpo pequenininho. E os ratos que dormiam junto com a gente lá também. Aí tinha um telhadinho assim, né? E eu morri de medo de gato. Não sei o que acontece. Eu acho que é porque quando eu era pequeno, eu fui pra casa da minha avó uma vez, e eu vi um gato, tinha acabado de ser atropelado. Sério mesmo, tá tudo desfolado assim, e o gato andando assim. Aí o pessoal falar que gato tinha 7 vidas, eu acredito até hoje. Por causa disso, eu acho que eu fiquei com trauma. Aí eu vi um miado de gato, eu vi miau. Aí eu já enfiava, podia estar o calor que fosse, enfiava debaixo do cobertor. Eu me enrolava assim, ó, do cobertor assim, com medo do gato ir lá e tirar o cobertor e me acordar. E eu ainda assistia um filme de terror quando era pequeno ainda, que uma coisa puxava o cobertor assim sozinho. Aí eu ficava com medo do gato ir lá puxar. Aí enrolava, morria de medo. Só que o que me causava mais medo, vocês já ouviram o gato cruzando? Já ouviram? Não, aquilo lá me deixava. É, exatamente. Não, e teve um dia, eu tava lá, aí eu tô ouvindo um gato assim. Aí eu comecei a me interessar, né? De tanto ouvir, eu falei assim, não, vou começar a ouvir essa história. Aí eu tô ouvindo um gato falando assim, ó, te dou um. Aí a gata tá assim, não. Assim, gente, isso não é possível. Aí o gato tá assim, dou 2. A gata, não. Aí o gato foi apelando, né? Te dou 10. Aí a gata, não. Aí o gato apelou e falou assim, dou 1000. Aí a gata, rasga. Isso aí é um exemplo de quê? É um exemplo de quê? Onomatopeia, pra vocês nunca esquecerem. O que eu fiz aqui? Eu imitei o som do gato, fazendo a oferta e da gata recusando. A gata quis fazer de difícil, né? Aí o gato apelou. Dou 1000. Então, todas as vezes que a gente imita o som eu estou usando uma onomatopeia. Quando a gente for trabalhar mais para frente com processo de formação de palavras,
nós vamos ver que algumas palavras da língua portuguesa, elas são formadas, o processo de formação delas tem a ver exatamente com isso aqui, ó, com a onomatopeia. Por exemplo, já viu o bem-te-vi? O passarinho chamado bem-te-vi? Por que o nome daquele passarinho é bem-te-vi? Porque o nome dele, na verdade, esse nome foi dado por causa do som que ele emite. O bem-te-vi não faz assim, ó. Parece que ele está falando assim, ah, bem-te-vi. Aí o pessoal criou o nome e falou assim, ah, vamos chamar de bem-te-vi. É um processo de formação que a gente chama de processo onomatopaico, que imita o som, é representado por aquele ser. O reco-reco, né? Reco, 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 é chamado por causa da imitação do som. Então, imitou som, é figura de linguagem chamada de onomatopeia. Dificuldade não, né? É só lembrar dos gatinhos. Agora, a partir de então, são 9h35? Não, então eu não vou entrar nessa figura de linguagem ainda não. Porque essa figura de linguagem era um pouquinho mais complexa. Então nós vamos fazer o intervalo agora mais cedo, 5 minutos mais cedo. São 9h35. 9h55. 9h55, em ponto, nós já vamos começar aqui, ok, gente?